encher a cara e sair gritando na rua, Mengo, né? Mas, como pessoa normal, o senhor pode, né? Não existe nada, porque, na verdade, a essência dos direitos são diferentes, né? Então, veja, o senhor pode até... eu estou falando isso porque nós estamos falando aqui das 3 infrações que podem ser cometidas por quem rompe esse estado de natureza. E uma das infrações é a infração administrativa. Se o senhor tomar uma cachaçada e sair gritando na rua como agente público, aí o senhor pode estar sujeito a uma demissão, né? O senhor pode ser demitido, pelo que prescreve a Lei 1.794 de 2009. Né? Já como na sua casa, não, na sua casa o senhor pode beber o que o senhor quiser, pode gritar o que o senhor quiser, né? Não tem problema nenhum deles que não atrapalhe os vizinhos, né? Porque tem também a lei do silêncio, né? Existe a lei do silêncio ou não? Normalmente, na verdade, todo mundo aposta na lei do silêncio, mas é uma lei que não existe a lei do silêncio. Na verdade, o que nós temos lá no artigo 1277 da Lei 10.406 de 2002, que eu tenho o direito de não ser perturbado. A hora que o meu vizinho começa a botar som alto lá e começa a me perturbar, eu posso pedir, ou judicialmente ou extrajudicialmente, que ele baixe o som, né? Isso está no artigo 1277 da Lei 10.406 de 2002. Mas a lei do silêncio não existe, né? Porque... Não tem horário. O cara pode me perturbar às 2 da manhã, como pode perturbar às 2 da tarde. É a mesma coisa, ele não pode me perturbar, né? Eu não posso ser perturbado, eu tenho direito. Inclusive, isso dá uma série de outras consequências, como prevê, por exemplo, um direito fundamental muito importante, que os senhores vão trabalhar muito quando estiverem advogando, que é o previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, quando fala dos chamados danos materiais e também danos morais, né? Os chamados danos morais, né? Então, lá no artigo 21 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002, 22, 23, esses artigos aí, eles tratam exatamente, principalmente o 23, eles tratam dessa questão do dano moral. Então, o direito da pessoa perturbada pleitear um dano moral. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, querido. Pleitear às vezes eu me esqueço que estou aqui conversando com o doutor Dourado também, essa turma que está do outro lado, né? Às vezes eu acabo me esquecendo. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa seara criminal, né, nós estamos, então, tratando das infrações penais. Pode ser de 2 formas, né? Pode ser ou através do crime, e o crime é toda ação ou omissão que é típica, antijurídica e culpável, né? O que é uma ação típica? Ação típica é aquela que o Ministério Público, como titular da ação penal, como prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, e eu vi que na prova muitos pesquisaram essa questão do Ministério Público defender o interesse público, né? Porque é uma competência do Ministério Público, conforme prevê o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, a ação penal. Como eu dizia, até essa questão do estelionato surgiu em função disso, porque se uma pessoa pratica um crime, pratica uma ação ou uma omissão típica, antijurídica e culpável contra alguém, ou seja, ele pratica um crime de estelionato, a pessoa, a vítima, vai continuar viva, né? E por que é o Ministério Público que tem que ajuizar a ação penal, então, se a pessoa vai continuar viva, né? Por que não é ela que ajuiza a ação, e sim o Ministério Público? Por causa do interesse, né? Como eu estava falando, a infração cível, que é aquela infração que produz um dano tanto para uma pessoa quanto para um patrimônio, quanto para um bem, o interesse ele é privado. O interesse é privado. Então, veja que esse interesse é entre as 2 pessoas. Se eu cometer uma lesão, por exemplo, rasgar sua roupa, né? Pego aí, rasgo a sua camisa, eu estarei cometendo um dano para o senhor, né? Então, o direito civil, e eu sempre aconselho que o direito civil seja lido diariamente, a Lei 10.406 de 2002, porque, na verdade, a nossa Constituição, nosso povo, né, é o Código Civil,
né? A Constituição Federal, ela está lá em cima, lá do ordenamento jurídico, lá do artigo 59 da Constituição Federal, ela é que determina como é que vai ser todo o ordenamento jurídico, como é que vai ser, como é que serão as leis complementares, como é que serão as leis ordinárias, né? Como é que serão essas leis criadas nos termos do que prevê a Lei Complementar 95 de 98, né? Já leram essa lei ou não? Lei Complementar 95 de 98. É importante que leiam essa lei, porque essa lei ensina como deve se fazer uma lei, como é que é feita uma lei, né? Como é que se faz uma lei? E aí, como é que se interpreta uma lei? O que é um artigo, o que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é uma linha? Isso está lá no artigo 10 da Lei Complementar 95 de 98. Então, essa lei complementar 95 de 98 é uma lei obrigatória para todos que estão inseridos aí nesse contexto jurídico, né? Então, vejam que, sem entender como é que eu devo ler uma lei, porque uma lei ela não pode ser lida de qualquer jeito. A lei não é um romance de Machado de Assis, né? Não é Helena, né? Aquele romance do Machado de Assis. Até Helena é interessante, né? Se vocês puderem ler Helena, não sei se já leram, devem ter lido, mas não lembro mais, né? Helena trata do direito de família. Então, quem for estudar direito de família, as relações de família, o casamento, lá do artigo 1511 do Código Civil, o parentesco do artigo 1591 da Lei 10.406 de 2002, é bom que leia Helena, né? Tem até o chifre lá, não é verdade? Tem lá o chifre, a questão da amante, a questão do concubinato, que está lá no artigo 1727 da Lei 10.406 de 2002, tudo isso é previsto no livro Helena, né? É interessante aquele livro para fazer uma análise do direito de família, né? Muito interessante para que façam isso. Mas é só um parênteses, só para sugerir aí uma boa leitura, né? Que é a leitura de Helena, de Machado de Assis. Quem puder fazer essa leitura aí, aproveite, porque é muito interessante para entender o direito de família. Quando os senhores estiverem estudando, logicamente, o direito de família. Mas se lerem antes, né? E não precisa ler. Eu, sinceramente, não leio mais livro, né? Eu olho na internet, tem aqueles videozinhos, né? Tem uns videozinhos lá de 10, 15 minutos que trazem um resumão, né? É uma maravilha ler aquilo, porque eu não tenho nada que fazer, eu vou lá, eu entro no YouTube e aí assisto os videozinhos aqui desses autores famosos que eles trataram, porque a legislação, ela surge sempre de um fato, né? Por exemplo, se nós pegarmos a Lei 8.072 de 90, que lei é essa? A Lei 8.072 de 90, ela trata dos crimes hediondos, né? Aqueles crimes hediondos para a sociedade, aqueles crimes que são terríveis para a sociedade. Então, esses crimes, eles estão numa lei, e essa lei é a Lei 8.072 de 90. E essa lei surgiu da onde? Qual é o estado que essa lei surgiu? Na verdade, ela surgiu aqui do Acre, né? Porque foi quando faleceu, quando aquele ator matou aquela atriz que era filha da Glória Pérez, né? E aí, Daniela, né? Daniela Pérez, né? E ali surgiu, então, a Lei 8.072 de 90. Então, todas as leis, elas têm uma origem. Então, a melhor forma para entender a lei é procurar a origem da lei. Por que surgiu aquela lei, né? Qual é o motivo que gerou o projeto de lei para que fosse iniciado um processo legislativo, como demanda o artigo 59 da Constituição Federal, né? Então, veja que lá no artigo 59 da Constituição Federal, nós temos um procedimento legislativo. E a melhor forma de entender a lei é entender a origem dessa lei. Por que essa lei é assim? Por que alguém teve a ideia de fazer uma lei dizendo que tais e tais crimes são os crimes hediondos, né? Por quê? Então, tem uma razão. A razão é exatamente quando houve aquele homicídio com a filha da Glória Pérez, né? Então, veja que existe. Toda lei tem uma história. Toda lei tem uma história. A lei não surge do nada, né? Ela tem uma história social, e essa história social, ou econômica ou política, ela se transforma num projeto de lei. E esse projeto de lei é que vai ser a lei mais tarde, né? Então, pelo sistema representativo, nós, por exemplo, quando votamos, exercemos o nosso direito de voto
lá do artigo 14 da Constituição Federal, e aí já vem outra sugestão, é uma sugestão atrás da outra, né? Mas eu tenho a sugestão do projeto de lei complementar, número 112 de 2021, que vai alterar a lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral. Então, vai ser alterado por esse projeto de lei.